No meu caso, como eu acompanhei muito questão de futebol de base, né? Os meninos me conheciam bastante. Então, assim, eu acabava tendo esse relacionamento e um ou outro ficava mais próximo Em também. 99 você já era baba-ovo da base? 98, quando eu tirei carteira, velho. 98, quando eu tirei carteira, foi quando eu comecei a acompanhar a base. Porque aí, né, não Mas você já elogiava jogador Meu ruim tio não me levava pra ver jogo de base, né? Da D20. Não me levava. Mas você já elogiava jogador ruim da base naquela época? Que é um hábito, que é uma assinatura do Igor. Tinha muito jogador bom que não virou, porque o Atlético é uma merda na transição, né? É mesmo? A gente vai falar sobre isso. A transição da base. Velho, o Batista não ter virado jogador no Atlético é uma das coisas mais, assim, escandalosas que existe. O cara jogava bola demais. Ele, o Hudson. Aí você me iludiu pesado na comunidade do Orkut, porque eu era do interior. A nossa referência era Galocast, Zeca, Coutinho, Igor. E o Batista, pra mim, era o Cerezo. Cara, a transição do Galo é uma merda, velho. Porque o cara jogava bola demais. Ele jogava muita bola. Você pode perguntar pra quem jogou com ele. Vem aqui, você chama o Eduardo, atacante, que jogou com ele. Chama o Samuel, zagueiro. Chama o Luciano, negão, que hoje, no menos, tá morando em Paracatu. É uma turma, é aquela geração de 87, assim. Tinha uma galera que podia virar. E acabou que virou Leandro Almeida... Né? Mas por que o cara é bom pra cacete e não vinga em nenhum clube? Outro clube. A transição no Galo é uma merda. E aí você começa a mandar o cara pros clubes fodidos. Pra um lugar... Sem estrutura. O cara chega pra treinar e vê a tia da cantina passando fome, pedindo uma cesta básica porque não tem como dar comida pra família. E aí a coisa vai virando, o cara vai desgostando, vai... Mas assim, é surpreendente, É surpreendente, assim. E a época de virar, que é a época que o cara ganha confiança, visibilidade, agora, com 18, 19, 20 anos. Você raramente vai ver jogador virando com 23. A não ser um ou outro, assim, uma exceção. E é isso que eu falo. O Atlético, por exemplo, tem lá o Cadu. Tá ganhando de 2-0, prefere botar o Vargas em campo do que botar o Cadu. O Cadu nunca vai fazer gol num jogo tranquilo. Ele vai ter que sempre entrar na rolha. Pra pegar uma merda quando não tiver o Hulk, não tiver o Vargas, não tiver ninguém. Entrou alguém, vai ter que ir lá resolver. Então, assim, a transição de base do Galo é uma bela bosta, mas o trabalho de base também, desde a saída do André Figueiredo, que vocês bateram tanto, é uma verdadeira merda. Júnior Chávari e o Erasmo Damiani acabaram com a base do Galo. Mas vamos lá, desde 98, 99, então. Como é que era a base? O que mudou de lá pra cá? O que deu certo? O que você acha que deu errado de lá pra cá? Velho, quando eu comecei a acompanhar, não tinha nem concentração e nem campo, né? Nem o profissional tinha, né? O profissional tinha um campo lá no CT. Só o campo principal. Mas também não tinha vestiário, onde era a sala de imprensa, onde o pessoal ficava lavando o carro dos jogadores. Enfim, a estrutura era muito ruim. E tinha o casarão do Planalto, onde era a concentração. E os caras ficavam lá, às vezes comendo arroz, feijão e meio ovo, arroz, feijão e salsicha. E nisso era a alimentação deles para ir treinar no dia seguinte. O Atlético fez um puta trabalho fazendo aquela categoria de base ali no CT, os campos. Então muita gente acha que o investimento em base é só em jogadores salário e captação. Não é. Você tem que investimento o quê? Construiu 3 campos. Você comprou equipamento novo para academia, equipamento que vai fazer com que o atleta desempenhe melhor. Equipamento novo para fisioterapia, para o departamento médico, para poder tratar melhor os jogadores que estão machucados e eles não ficarem. Então, isso tudo é um investimento que o Atlético fez, que o Atlético priorizou durante um bom tempo, em detrimento a ficar comprando jogador de 18 anos por 700 mil reais, por 800 mil reais, como fez, por exemplo, o Júnior Chávari várias vezes, entendeu? Alguns deles deram certo, né? Você pega aí o Caleb, comprou por 800 mil, vendeu por 10 milhões, Calisto e tal. Mas outros não, enfim. Mas eu acho que o trabalho de base mesmo, quando eu falo que é ruim, é captação, velho. Captação é o principal. E o Atlético não consegue captar. Por que o Atlético não consegue captar? Porque o cara que tem a joia na mão não vai trazer para o Atlético, porque sabe que o Atlético não revela ninguém. Hoje o Atlético tem o Otávio, o Alan e o Batalha para o meio campo. Vai vender o Alan, todo mundo tá desesperado para contratar outro. Ninguém quer saber se tem alguém da base para subir. Você tem o Vitinho, você tem o Caio Ribas, você tem o Paulo Vitor, que já entrou. Você tem uma série de jogadores que podem ter oportunidades de virar. Só que o Atlético não vira e todo mundo com essa pressão. Compra, contrato. Então o cara que tem a joia, ele leva pro Palmeiras, leva pro Santos, leva pro Flamengo, leva pro América, que são lugares que eles sabem que vai.
Os que sobrarem, aí vem pro Atlético. E é assim que funciona. Por isso que o Atlético não consegue revelar, porque a transição é ruim. A torcida não consegue entender que o jogador de base ele vai oscilar. O clube não tem culhão para bancar. E lá dentro do próprio departamento profissional do Atlético, a galera joga contra. Então, mas tem muito cara ruim, né, Igor? Não adianta pedir mas todo chance clube tem, ô Fael. Você acha que o Palmeiras só tem jogador tem bom? Tem cara que chega no profissional do Galo que não tinha condição de estar no sub-20. Mas a oportunidade, a paciência... Chegou aquele João Figueiredo no profissional, eu falava assim, é um retrato de uma base que a gente tem. O cara que não tem condição de estar no mas aí o erro foi aonde? Todas as... Não, quem puxou ele pro profissional? Pra mim, o erro tá em todas as... O erro é na transição. Deixa eu te falar, você tem 40 meninos no sub-20. Não vão ser os 40 que vão virar. Se você tirar 4, você tá num puta lucro. O resto, meu amigo, você tem que, jogando pra virar jogador de confiança, CRB, Curitiba. Normalmente pra CRB. Porque as joias não vêm pra cá, por isso. Agora, se você pega esse jogador que é do confiança, que tá aqui formado, e fala, opa, vou botar aqui porque eu não tenho atacante, aí você fez errado. Entendeu? O Atlético não sabe lidar com essa transição base profissional. Não sabe pensar o bom. Não, nunca soube, velho. Nunca soube. O jogador só joga se der uma sorte. O Gemerson. O que o Gemerson jogou? Sorte. O Rubens. Todos. Saiu o Gemerson jogou, saiu foi o Otamendi que saiu? Foi, tava lesionado. O Ed Carlos tava machucado e o Hever tava machucado. Um negócio assim. Ou tava suspenso. Não, o Hever voltou só no fim do ano. O Hever tava machucado e o Ed Carlos tava suspenso. Agora ele foi lá no Lanús e deitou o cabelo. É um exemplo, assim. Pegar outro exemplo que deitou o Bernard. O Bernard jogou. E mesmo primeiro assim, porque não tinha um lateral direito e ele foi pra lateral direita. Quem que foi que colocou ele na lateral direita? Foi o Dorival Júnior. Um jogo, a gente estava falando isso mais cedo, que é um trem que vai se repetir. Mas foi a chance que ele teve de jogar na lateral direita. Ninguém botou ele na dele, até chegar o Cuca com o Ronaldinho e colocar ele. Mas ele teve oportunidade antes de jogar na frente. Aí ele foi pra onde? Democrata de Sete Lagoas. Democrata de Sete Lagoas. Também vão ser destruiu. Era ele e o Gemerson. Bola, né? O Gemerson também destruiu lá no Democrata, que foi quando eles voltaram. Então, assim, o cara não vem como... Não tem um pensamento de... Primeiro, o cara que sobe, você não tem convicção que ele vai jogar. O Cadu tá lá, mas eles não têm convicção que o Cadu vai virar. O Ente que subiu no Palmeiras, deram a camisa pra ele e falou, vai. O Estevão, Messinho, que o Palmeiras roubou lá do outro lado, vai pegar e vai jogar. Vai. Entendeu? Eles vão dar a camisa e falou, vai, aqui não. E aí quando o cara entra, ele já entra sem confiança. Mas o cara já mostra na base uma qualidade que a gente não vê em peça nenhuma na base do Galo. Hoje você não vê mesmo, não. Você vê assim, aliás, hoje tem o Alisson. O que eles fizeram com o Alisson? Eu ia te perguntar, cara, esse Alisson, eu vi na Copinha, não acompanho a base do Galo pra mim hoje. Pra mim, se depender de mim, é ser terceirizado a base do Galo. Você paga 5 milhões pro Coimbra, fala assim, veste a nossa camisa e toca o bonde aí. E o feminino? Eu acho desnecessário gastar 40 milhões. E o feminino? O feminino gasta troco. Troco. O feminino gasta troco pro Galo. Mas vamos lá. Ele quase caiu ainda, ficou um ponto aí, de 2 pontos. Pra mim não teria categoria de base lá no Atlético, é desnecessário, não tem nada, não sai nada de legal da base do Galo. É o que eu tava falando? Sei lá. Você falou do... Terceirizar a base. Não, mas antes disso. Do... Alisson. Do Alisson. Santana. Você vê, o Lincoln teve aqui, já tinha falado do Cadu e tal, pô, dá uma chance do Campeonato Mineiro, jogo fácil. Concordo. Aí eu concordo, pô, vamos começar a testar no momento certo. Aquele Isaac, vai lá, dá uma chance pro menino. Mas quem eu vi que me agradou, eu nem vi no banco de reservas, que é o caso do Alisson, por exemplo. O Alisson, na verdade, ele machucou, né? Ele já foi pra Copa São Paulo no sacrifício. Se lesionou naquele jogo importante. E voltou machucado. Saiu. Aí ficou um tempo afastado. Aí, se não me engano, ele voltou tem uns 15 dias, mas voltaram ele pro Sub-20 agora pra ele poder jogar mais, porque no profissional ele não ia ter chance. Então, assim, não vai ter nunca. Não vai ter nunca, porque aí eles vão e falam assim, o Alisson não pode jogar porque você tem o Johan, gente, o Patrick e o Edenilson pra jogar naquela posição dele. A peso de ouro. Não, de pompa e cada um ganhando aí 200, 300, 500 mil. Só isso? Porra, Então, assim, agora, o cara ganha 200 mil, ele não tem que jogar porque ele ganha, não. Se o Alisson é melhor que ele, põe um cara pra jogar.
Agora, se não é melhor do que o Johan também, aí você pega ele e fala assim, vai estudar, menino. O Savinho se destacando na base, o que fez? Colocou no time de transição do Cháver e deixou um ano parado no time de transição. O time de transição foi o maior crime que fizeram com alguns jogadores da base do Galo, né? Um crime aquilo ali. Aquele menino que tá na Chapecoense, o Neto tava no time de transição. Aquilo foi um crime, velho. Você encostou os meninos, não deixava eles jogar nem no sub-20, não fazia nada no profissional. Ficava ali... No limbo, né? Saiu buscando o menino do Tubarão, de Santa Catarina. Do Tubarão eles contrataram um monte, né? Mas foram não pode buscando falar, e acumulando. Não pode falar porque é um cara que passa pela base tem que falar. Que me ganhou muito no papo também. Tinha mordida o Tubarão? O mundo do Tubarão veio pro Galo depois, velho. E o pessoal assistindo, a diretoria assistindo, como se nada tivesse acontecido, como se fosse tudo normal. Paciência. Mas aí tem que vir de cima, velho. Igual você falou, a transição é ruim e você citou André Figueiredo, ele fez aquela declaração de que base não revela jogador. Eu concordo com ele, a base forma o cara. Se o time de cima não puxar o cara pra revelar ele pro mundo, pro futebol profissional, o cara não vai jogar nunca. A gente também tem um pouco de culpa nisso, eu falo a gente, a torcida como um todo, porque a gente não tem paciência com o nego que vem da base. Eu tenho visto agora, tipo, jogos do Rubens, todo jogo que eu tô... Tem uma galera de uma meia dúzia que passa 90 minutos xingando o Rubens. O Rubens jogando pra caralho. Parece que os caras saem de casa e falam assim, não, hoje eu vou xingar o Rubens do primeiro ao último minuto. E não tem essa mesma falta de paciência com o Saravia, com o Dodô e com qualquer... Não joga nada. Sacou? A Mariana gosta dele. Não, eu também gosto dele. Gente boa pra caramba, mas não joga nada. Não gosta dele em campo. Não, o Mariano não gosta do futebol dele. Tinha que ter um negócio de cima pra baixo, cara. Uma cultura mesmo da diretoria e falar assim, não, nós vamos... olhar pra base em vez de ficar contratando medalhão. Um dia teve uma entrevista com o Bruno Musi. Não sei se era para falar de SAF, que era, ou de dívida, sei lá que foi. E ele falou que o Atlético pretende implementar um projeto que ele já viu, se não me engano, na Europa, não vou lembrar qual time que foi, de um mapeamento do elenco. Tipo assim, ó, eu tenho que ter X jogadores do Sub-20 no elenco, tantos deles têm que estar jogando. Eu posso ter 5 jogadores acima de 1 milhão, posso ter 4 jogadores na faixa dos 500 mil, e o Atlético vai fazer um negócio assim, para ter um elenco equilibrado, entendeu? Que hoje o Atlético tem um elenco curto com jogadores caros, porque venderam os jogadores que recebiam menos, mas que tiveram proposta. O Castilho, o Caleb, enfim, vendeu o Natan agora. E aí eu acho que agora isso tem que ser implementado. Não adianta só ficar no papel, né? E aí cabe ao diretor de futebol também comprar esse projeto. O que é que a gente está vendo no Atlético hoje um atrito, né? O diretor de futebol reclama que o CEO ou o diretor financeiro não libera a verba, e o CEO, o diretor financeiro, reclamando que o futebol está gastando muito. Então fica esse atrito aí e não tem um equilíbrio que os caras precisam ter. Voltando à base, se não comprar o boi... Gente, posso falar? Foda-se. Pode. Foda-se o que a torcida e a imprensa estão falando. Foda-se. Quem tá lá no dia a dia e conhece são os caras. Então, assim, eu estou bancando. Isso é uma coisa que o André falou comigo muito. Ô, Igor, se colocar o Gemerson, ele vai engolir o Hever, vai engolir o Léo Silva, vai engolir todo mundo e vai ser titular. E foi titular. O Hever foi embora porque ele não ia jogar com o Gemerson lá. E ele já tinha falado isso em outras oportunidades, quando o Lima chegou e ele bancou o Lima, só que o Lima teve uma lesão de pubis no final, ali na idinha dele do Sub-20 profissional, que acabou atrapalhando ele um pouco, mas foi titular durante um bom tempo e ajudou a gente naquela subida de 2006. Então, assim, tem que bancar, velho. Se não bancar, foda-se. O Rubens eu acompanho a base desde o Sub-15, né? Lateral a vida inteira. Aí no Sub-20, ele era um oásis no deserto ali, de talento da base, colocaram ele no meio campo. Todo mundo, o Rubens é meio campo de origem, hein? O Rubens é meio campo de origem, mas ele é lateral, filho. Meio campo, ele é um meio campo comum. Na lateral, ele é um bom lateral. Tem ainda que evoluir, principalmente na chegada da linha de fundo, cruzamento, alguns fundamentos, isso tem. Mas ele é novo. Sim. Sabe? Ele tem 21 anos, se não me engano. 21, 22, se muito. Ele tem que evoluir, sim. É igual o Paulinho tem que evoluir na finalização. Mas o Paulinho é um monstro. O Paulinho é diferente, é craque. Mas vamos pegar o exemplo do Rubens. Ele na lateral, ele vai receber proposta.
No meio-campo, ninguém vai querer o Rubens. Ninguém vai querer. Vocês já viram o Rubens jogar no meio-campo? O que resolveu pro Atlético? Nada. E é uma posição carente. Mas você usou um termo aí, o projeto, o Muzi te apresentou um projeto. O André Figueiredo tinha um projeto, a gente resetou, passou pro Marques que tinha um projeto, o Marques saiu, ficou um período sem, não ficou um período... Não, o Chávari? Do Marques já veio o porque o Marques assumiu o profissional, né? Então ficou um período... No limbo. No limbo, Aí depois do Chávari já foi esse Damiani? Foi o Damiani. A gente reseta o PlayStation toda vez, cara. Você não tem um plano de... Planejamento. Não, você não tem um planejamento de time, né? Cada diretor chega com o seu planejamento. Parece política, né? Sai um prefeito,